Sessão técnica para o 32º Congresso de Iniciação Científica do Inatel, ano de 2020. O projeto apresentado nessa sessão técnica foi desenvolvido no âmbito do Cybersecurity and IoT Lab, no Inatel. O título do projeto é Elaboração de um caderno de experimentos práticos sobre firewall para uso no Laboratório de Segurança de Redes do Inatel. Os alunos integrantes foram Natália Dias Magalhães, Ítalo de Rezende, Alessandra Carolina Domiciano. Coordenador do projeto foi o professor doutor Guilherme Pedro Aquino e o co-orientador Francisco de Assis Silva do Carmo. Fundamentação desse trabalho de iniciação científica está diretamente relacionada ao acesso à internet e às redes, onde o tráfego de dados se encontra muitas vezes vulnerável. E a captura desses dados e o uso indiscriminado deles pode causar impacto junto à sociedade. Diante disso, nós caracterizamos a necessidade de uso de um firewall para tratar esses acessos. Um firewall em si é um sistema baseado em hardware e software com a função de restringir ou liberar acessos entre as redes. É correto afirmar também que um firewall é uma barreira entre a rede interna e o resto do mundo, ou vice-versa. Ele controla operando as entradas e saídas de dados dentro das redes e atualmente é um item comum, tanto nos computadores pessoais quanto nos grandes servidores e também nas redes de telecomunicações. Um firewall pode ser classificado em 3 tipos, sendo o primeiro deles o filtro de pacotes, onde ocorre uma análise dos endereços IP de origem e de destino. Também uma análise sobre os protocolos, cujas transmissões estão acontecendo, e também das portas de comunicação, onde é possível eu realizar bloqueios ou liberações de endereços de origem e destino, dos protocolos que possam estar trafegando e também das portas de conexão. Então eu posso bloquear endereços IP, protocolos e portas de conexão. Um segundo tipo é o tipo de firewall de aplicação ou proxy, comumente conhecido. Ele age como um intermediário entre cliente e servidor e na maioria das vezes os acessos a um cliente ou a um servidor, ou seja, um determinado destino ou uma determinada origem, ocorre através do proxy. Se o proxy tem as liberações necessárias, os acessos vão acontecer. Se o proxy não tem as liberações necessárias, os acessos serão bloqueados. Todas as solicitações que ocorrem num firewall de aplicação, ou seja, todo o fluxo de dados, tanto de entrada quanto de saída, o ator principal é o proxy, ou seja, ao invés de se ter a visão de que é um endereço
de origem X que está realizando o acesso, na verdade, o que aparece muitas vezes para os servidores é o endereço do proxy, ou seja, do firewall de aplicação. Um terceiro tipo de firewall é o firewall de estado, onde ocorre uma análise do fluxo de dados de ponta a ponta, para evitar o tráfego de pacotes não autorizados, através de uma análise do cabeçalho desses pacotes e também uma avaliação do fluxo desses dados. O objetivo do projeto de IC é mostrar os experimentos práticos da utilização de um firewall, e para isso nós desenvolvemos um ambiente de virtualização no laboratório, no CSI Lab, e utilizamos algumas máquinas virtuais onde implantamos os sistemas, e a partir desses sistemas nós desenvolvemos os cenários e realizamos os experimentos que dizem respeito ao caderno, e esse caderno será usado dentro da disciplina de segurança de redes. Os sistemas utilizados foram o FreeBSD, com a aplicação pfSense, ou seja, um firewall conhecido como pfSense. E esse firewall pfSense foi escolhido devido à sua grande aceitação no mercado, a facilidade de configuração e de execução das tarefas de uma forma didática. Nós também utilizamos máquinas virtuais com sistemas operacionais Windows e sistemas operacionais Linux. Algumas das atividades que foram desempenhadas e estão registradas no caderno de experimentos para que os alunos possam executar nas disciplinas relacionadas à segurança de redes foram a criação de regra de bloqueio a um site específico por URL ou por IP, ou seja, o experimento em si ele demonstra a criação de um bloqueio, uma regra de bloqueio, onde, por exemplo, você pode bloquear um site facebook.com, instagram.com, uol.com.br, e outros sites que muitas vezes não dizem respeito às necessidades tanto da pessoa física quanto das organizações. Nós podemos falar muito de sites de jogos, sites de pornografia, sites de compra de armas, compra e venda de armas, sites de pedofilia e sites também de negócios relacionados com entorpecentes. Tá? A experiência também leva os alunos a tratar da avaliação da função hierárquica de bloqueio de um firewall, no que diz respeito à organização hierárquica dessas funções de bloqueio. E também o experimento traz a criação de regra de bloqueio por aplicação. Facebook Messenger, Skype, Microsoft Teams, WhatsApp Web, ou WhatsApp, a própria aplicação WhatsApp dentro de uma rede, assim como Telegram. Nós podemos dizer também Snapchat e tantas outras aplicações, mas também aplicações Torrent, que são as aplicações P2P, assim como também aplicações FTP e uma diversidade delas, que a partir de um único experimento o aluno adquire o conhecimento relacionado e ele pode desenvolver novos tipos de regras, tanto para URL, quanto para IP, quanto a organização da função hierárquica e, inclusive, a criação de regras por bloqueio
de aplicação. A conclusão do nosso trabalho foi que o caderno de experimentos foi gerado, ele já está pronto para emprego, né, dentro da atividade, né, no laboratório. O ambiente virtual do laboratório está ativo, né? Vale ressaltar que, por ser um ambiente virtual, o projeto em si ele não demandou custo praticamente nenhum a nível de licenças de software e hardware, e muito menos de ambiente, né? Para a implantação dessa nova disciplina. Dentro do item da conclusão, uma vez a disciplina pronta, ela está diretamente ligada à capacitação dos alunos na área de segurança das telecomunicações.